E aí, turma, beleza? É muito bom falar com vocês de novo. O nosso assunto de hoje é sinais de pontuação. Mas não são todos os sinais de pontuação, são alguns específicos, esses que aparecem aqui no slide. Então, eu vou pedir a atenção de vocês, foco nos slides, no bloco de notas e continuamos nosso trabalho, ok? O primeiro sinal é o ponto e vírgula, que é um sinal que causa muita dúvida nos alunos. Quando eu posso usar o ponto e vírgula? Uma regra que é obrigatória, e vamos dizer assim, fundamental, é quando eu tenho item de enunciado. O exemplo mais clássico disso são leis. E para ficar mais fácil para vocês, eu peguei o artigo mais conhecido da Constituição, que é o artigo 5º, quando ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Quando eu tenho esse artigo da lei, ele está dizendo coisas gerais, só que ele vai ter várias divisõezinhas, que são os incisos. E para separar esses incisos, o que eu vou fazer? Eu vou usar o ponto e vírgula, eu não posso usar o ponto final. Eu uso o ponto e vírgula e apenas no último eu posso usar o ponto final. Essa é a primeira regrinha e essa é muito importante. Anotem no fundinho do coração de vocês. Outra regrinha importante é quando eu tenho uma parte do texto já dividido por vírgulas. Para não ficar um número excessivo de vírgulas, você pode usar o ponto e vírgula em uma parte. Eu vou ler o segundo exemplo, que ele é muito bom para explicar isso. Dos mais de 100 funcionários daquela empresa, apenas uma pequena porcentagem não concordou com as recentes decisões. O restante, todos aderiram às novas ideias. O que eu quis dizer com isso? Eu tenho 3 vírgulas que poderiam ser utilizadas. Para não ficar uma coisa muito corrida e para facilitar a leitura do meu leitor, é opcional eu usar esse ponto e vírgula, ou seja, não é um caso obrigatório, é facultativo. O terceiro caso, ele é um pouquinho mais chato e ele também é um caso obrigatório. Eu tenho, quando eu coloco as conjunções conclusivas, elas estão pós-postas. O que quer dizer pós-posto? Vamos aqui para o bloco de notas. Posto é igual a estar após. Essas conjunções, elas estão após o quê? O verbo. Vamos pegar a frase. A família era responsável pela garota. Precisava, portanto, de protegê-la em todas as circunstâncias. Neste caso, se eu colocasse o portanto antes do precisava, eu poderia colocar apenas uma vírgula. Mas como eu coloquei o portanto após, é obrigatório eu colocar o ponto e vírgula antes deste verbo que está ligado à conjunção. Não é uma construção assim tão comum, ela é muito utilizada em textos bem formais, só que este caso é importante. O último caso, eu tenho uma situação aqui nos slides, quando eu coloco qualquer tipo de conjunção, principalmente as conclusivas e adversativas, mas para ressaltar o valor delas. Não é obrigatório, é mais um caso opcional. Eu poderia usar a vírgula sem nenhum problema. Beleza até aí, turma? Vamos seguir adiante com um caso bem mais tranquilo e bem mais fácil. Exclamação e interrogação não tem regras em si. Eu vou colocar 2 casos específicos. Eu posso utilizar vários pontos de exclamação quando eu quero dar uma ênfase. Quem faz teatro usa bastante isso. O texto teatral, eu não tenho, por exemplo, como que a pessoa deve agir. Mas quando eu uso a pontuação, eu dou indicações para o ator. Quando eu coloco várias exclamações, eu estou dando uma ideia de exclamação de grande surpresa ou até mesmo de raiva. Se eu pegar um exemplo, rejeitos como a cães, canalhas. O que eu fiz com esse canalhas? Eu dei a ideia de que eu estou realmente revoltado. Outro caso, que também é muito comum em texto teatral, é quando eu tenho a junção do ponto de exclamação com ponto de interrogação. Eu tenho ao mesmo tempo uma exclamação e uma pergunta. Vamos pegar o caso aqui e dar de exemplo. Eu falar com ele? Nem pensar. Ou seja, eu estou tão espantado que tenham me feito essa proposta de falar com ele e estou colocando essa ideia ainda em dúvida. Eu juntei os dois. Difícil até aí? Vamos seguir para o próximo caso, que é mais tranquilo ainda. O travessão, o caso mais conhecido dele é para marcar o início de uma fala em um diálogo. Então, ele não quer responder, mas por quê? Diz que não está bem de saúde e não sabe do caso. Ou seja,
Diante de cada fala, de cada personagem aqui, eu coloquei o travessão. Mas o caso mais bonito e mais importante, eu posso colocar uma oração ou uma expressão explicativa, vocês vão lembrar bastante do apóstolo nesse momento, e colocá-lo em travessões duplos. Esses travessões duplos, eles substituem tanto uma vírgula dupla, quanto o parênteses. Dica, esse travessão duplo é absurdamente formal, mas ao mesmo tempo ele é elegante. Então, sempre que vocês forem fazer um texto, se vocês quiserem impressionar o seu leitor, usem um travessão duplo. Vou fazer uma comparação básica. O travessão duplo é o Cadu indo para uma festa, para um casamento, ou seja, a gente coloca o terno e gravata, a gente toma aquele banho caprichado, a gente ajeita o cabelo, faz a barba. O Cadu indo dar aula segunda-feira de manhã, né, aquele momento pós-domingão, que você está morrendo de sono, é o parênteses, é uma coisa assim mais largada, mais desleixada. Até aí, tranquilo? Vamos seguir adiante com agora o caso dos 2 pontos. Só um minutinho e vamos lá, gente. 2 pontos eu tenho casos específicos. Antes de uma enumeração exclamativa. Você lembra da lei que nós começamos vendo no caso do ponto e vírgula? Quando eu coloquei o artigo, lá o artigo 5º, no final dele eu coloquei 2 pontos para começar a enumeração de incisos. Antes de qualquer enumeração ou de qualquer explicação, eu posso usar esses 2 pontos. Vou ler um dos exemplos aqui. Clemente voltou a dizer, não vi ninguém, camarada. Ou seja, aqui está antes da fala. No exemplo de baixo, não fosse ele, seriam outros. Pajens, gente de guerra, vadios de estalagem, ciganos, andarilhos. Neste caso, eu vou colocar uma enumeração para dizer quem são esses outros. Até aí, beleza? Segundo caso, eu tenho um esclarecimento, uma síntese. Ou seja, ficou uma ideia ampla e eu vou sintetizar na frase após os 2 pontos. Vou ler o primeiro exemplo aqui para vocês. Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de emprego. Possuir 1 ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. Ou seja, eu coloquei que eram muitos, mas eu coloquei basicamente os 3 mais importantes. Eu sintetizei. Sossegado até aí? Agora vamos para aquele momento Cadu viajando, Cadu paz e amor, para o sinal de pontuação mais literário de todos. É claro que eu estou falando das reticências. As reticências, elas, vamos dizer assim, são muito utilizadas na literatura, na poesia, na prosa. Então, sempre que eu penso em reticências, eu penso em criar situações para representar o real. Isso é muito importante porque é o sinal mais literário de todos. Eu tenho 3 casos e nenhum, vamos dizer assim, é obrigatório, mas eles dão sugestões para o leitor e isso é muito importante. Para deixar o sentido da frase em aberto. Quando eu quero deixar a situação, eu não fechei a ideia, eu quero que o meu leitor participe, eu uso uma reticência no final. Estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em 1 ano, ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer se não vier em 1 ano. Fica em aberto. É muito provável que se ele não vier em 1 ano, acabou a vocação eclesiástica do nosso amigo Bentinho. Mas o Machado colabora e faz com que o leitor participe da leitura. Outro momento e outro uso muito importante da reticências é para marcar suspensões, hesitações, dúvidas, timidez. Ou seja, para caracterizar situações do momento de fala do texto escrito. João, olha lá, pensa bem no que você vai fazer, disse o padre. Ou seja, não foi uma fala direta, ele deu aquela pausa dramática. No mesmo caso, eu queria o agasalho. O cara que falou aqui, ou essa criança, no caso, o que fez? Ela estava meio em dúvida. E ela ganhou tempo para pensar no que ela ia dizer para o interlocutor. O narrador, para marcar isso, utilizou as reticências. Por fim, último caso, quando o narrador interrompe uma ideia que começa
exprimir e passa para considerações acessórias. Vocês provavelmente vão ler Machado de Assis desse ano. O Machado é conhecido por uma coisa muito legal que eu vou chamar para vocês de digressões, que são nada mais, nada menos do que viagens. O Machado ele viaja pra caramba. Para marcar essa viagem, as reticências são muito importantes. Peça-lhe a sua felicidade, que eu não faço outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre e prefere as leis. Parece uma coisa até aqui, estou falando de padre, de leis. E aí o narrador ele vai lá e divaga, viaja na maionese. As leis são belas sem desfazer da teologia que é melhor que tudo. Como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de estudar leis fora daqui? Do que a vida eclesiástica ser santa, as leis serem belas, está ligado ao fato anterior? Em nada. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da videoaula. É muito bom vê-los novamente. Beijos na alma.